A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Vamos falar sobre 2 adolescentes brincando com espada no meio do mato, então cuidado. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 19º capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, A Corça Prateada. Mais atenção, porque os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Se você não sabe quem é o dono desse patrono charmoso que aparece nesse capítulo, não ouça esse episódio. Eu sou Larissa Andreoli e tô aqui espiando de trás de uma árvore e vi a Luísa Zanferdini, que tá morrendo de vergonha alheia do Felipe Sueiro, que tá apenas de cueca e pés descalços na neve. O que tá acontecendo? Tive que salvar o meu amigo nu. Por favor, não me olhe, Luísa. Está frio. E hoje a gente vai falar sobre instrumentos muito curiosos, patronos e retorno para casa. Luísa, conta para os nossos ouvintes como que eles podem entrar em contato com a gente. Então, como vocês já sabem, a gente tá como a Casa Elefante em todas as redes sociais. Também temos o Grupo Elefante no Telegram, um servidor no Discord pra gente jogar conversa fora, jogar RPG de vez em quando. E você também pode enviar o seu feedback sobre os episódios pra gente. E a gente sempre lê tudo no Metendo a Colher. E se você é um millennial com dor nas costas, que nem a gente, pode mandar também um e-mail pra acasaelefante@animagos.com.br e você encontra todos os links aí na descrição do episódio. E se você quiser apoiar o Animagos e a Casa Elefante, você pode ajudar a gente no apoia.se ou no Patreon. Os links também estão aqui embaixo. Mas então vamos agora àquele momento que todo mundo espera, menos a gente, mas que graças a Deus eu novamente não estou na competição, então tudo bem, então eu não me importo. Que é o nosso duelo de resumos, né? No duelo de resumos, os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana e o vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Então primeiro a gente vai decidir quem escolhe quem começa. Luísa, você quer par ou ímpar? Eu quero par e eu já queria deixar claro aqui que a maioria das vezes eu escolho par. Porque nos episódios isso virou uma questão disso. Agora, né? Tá mas dando eu sempre sorte? preferi par. Tá dando sorte? Olha, no último episódio deu par. Aí. É porque eu tenho aflição de número ímpar. No caso é que Vitinho, no último episódio que ele entrou também junto comigo agora, ele fez o resumo e ganhou, então significa E ele que... tinha pedido par? Eu não me lembro, acho que ele pediu par. É, então vamos ver. Então, Luísa par, contra tudo e contra todos. E o Felipe ímpar, vamos jogar um dado pra ver. E deu ímpar. Tudo isso pra nada. Eu lembro que quando eu participei como ouvinte ainda, eu ainda tinha a opção de escolher se eu ia participar ou não, né? Aqui eu já não tenho mais. Perdeu os privilégios, meu filho. Perdeu os privilégios. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Felipe, você que ganhou, conta pra gente se você vai começar e fazer o seu resumo primeiro ou se você vai dar esse direito, esse prazer, esse presente pra Luísa. Ó, eu vou dar uma colher de chá pra Luísa e eu vou começar pra ajudar ela, tá ligado? Lacrou. E aí eu vou começar. Não sei nem por onde eu vou começar, porque esse capítulo é imenso, tem muita coisa, mas vamos lá, né? Assim que é bom. Então, beleza. Felipe Sueiro, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo A Corça Prateada em 3, 2, 1, vai. Harry e Hermione percebem que provavelmente estão sendo seguidos, estão ouvindo coisas, decidem aparatar para outro lugar. Chegando lá, tá muito frio e não sei o que, Harry de repente avista a corça prateada e ele loucamente decide ir atrás dessa corça no escuro, no meio da floresta. Chegando lá, ele percebe que a corça some, ele vê a espada, ele entra pra pegar a espada, mas aí Horcrux... E acabou. Puxa, mentira, velho, que acabou já, velho. Que loucura, mano. Eu acho que eu vou perder. Vamos ver, né? Quem sabe. Então, Luísa Zanferdini, agora você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo A Corça Prateada em 3, 2, 1,
Vai. Eles chegam lá no lugar frio, para Taro. O Harry fica de vigia. Aí ele vê a Corsa. Aí ele vai atrás da Corsa, porque ele sente que ela é boazinha. Aí, meu Deus, a espada. Aí ele pula dentro do lago. Mas ele é burro, ele pulou com o medalhão. Aí, meu Deus, tá se afogando. Aí o Rony aparece, salva ele. Aí eles ficam, meu Deus, quem pôs isso aqui? Aí eles voltam pra barraca, a Hermione bate no Rony. O Rony fica, tá, mas a gente ainda é amigo, né? Aí todo mundo vai... E acabou. Meu Deus. Sim, velho. Pelo menos ela chegou na briga, velho. Eu não consegui nem chegar lá. Eu comi metade do capítulo. O resumo do Felipe tinha um pouco mais de detalhes. No entanto, a Luísa conseguiu chegar bem mais longe, né? Então eu vou dar essa vitória para a Luísa. O par ganhou de novo, tá vendo? O par ganhou de novo. É isso. Na verdade, eu dei a vitória para a Luísa só pra acabar com isso. Eu queria relatar que eu me inspirei na Tami. Que ia fazer com muita pressa. Tá dando certo, né? A Tami é a nossa inspiração. Todos os dias, Sim, né? Pra vida. Harry e Hermione mudam de localização depois de ter a impressão de que havia alguém por perto. Na floresta do Deão, Harry monta guarda e tem a sensação de que algo está diferente naquela noite. De fato, ele vê uma luz prateada que se revela e é um patrono em forma de corça. Com a certeza absoluta de que se trata de alguma coisa boa, Harry segue a corça até ela desaparecer e lá encontra um lago congelado com a espada de Grifinória no fundo. Aceitando seu destino, ele pula apenas de cueca e Horcrux no lago e é quase assassinado por ela, mas Rony o salva. Juntos eles destroem a Horcrux, mas não sem antes ouvirem ela falar com Rony sobre suas inseguranças e desejos. Harry garante a Rony que Hermione é como uma irmã para ele, e eles voltam para a barraca onde Rony, depois de apanhar de Hermione, conta como o Desiluminador o ajudou a encontrá-los. Então, Luísa, como vencedora do nosso duelo, conta pra gente. Por onde você gostaria de começar a conversa hoje? Eu queria pedir perdão já desde o início, porque eu não vou começar pelo começo dessa vez. Tudo bem. Mas é a questão do Harry ter pulado de cueca e medalhão. Assim, são tantas questões. Por que ele não tirou? Segura na mão, põe dentro da bolsinha de briba, sei lá. Era medo de roubar ou era só burrice? Eu voto na burrice do Harry, porque, né? Costuma ser um fator bem importante, né, pras coisas. E é frequente, né? Eu acho que ele tava tão focado na espada que ele nem percebeu que ele tava com Horcrux, velho. Eu também acho isso. Eu também acho que tem... Acho que tem um peso da burrice também. Mas eu acho que é mais uma coisa de estar realmente muito desesperado ali pra pegar a espada. E nem pensar, sabe? Tá tão acostumado a estar com a Horcrux ali que ele nem pensa em tirar. Tava tão frio que o corpo dele tava dormente e ele não sentiu o Horcrux, pô. E bem que isso é metal, né? Era então, isso que eu ia falar. No frio, a gente sempre que vai trocar de roupa, quando tira a blusa e o cordão bate no peito, nossa, É o emotional support colar do Harry. Emotional support, Horcrux. Não tira nem pra tomar banho. Eu tenho um cordão desse, mas ele não é um Horcrux. Mas isso aí que a Luísa comentou, acontece, né, quando ele está ali já no lago, né? Ele, depois que a corça some, ele fica lá no escuro e aí ele lembra que é bruxo, né? Acende a varinha. E ele vai encontrar, então, a espada de Grifinória, né? Que tá ali no fundo do poço. Fala poço, né? Mas é um lago, né? É engraçado esse... É engraçado, né? Porque, sei lá, eu sempre imaginei um pocinho mesmo e eu nunca imaginei que fosse um lago. Porque ele fala que não é muito fundo, né? E ele fala que quando ele começa a se afogar lá, ele se bate nas pedras, né? Então, tipo, é meio que um lago curto, sei lá. No filme é um lago mesmo? Nem não tô lembrado. Não, é um pocinho. Eu sempre imaginei uma pocinha, só que eu ficava pensando, mas pocinha funda, retada pra caber... Quase sufocar, né? Ele mergulhar completamente. Eu sei que no filme, tipo, ele anda em cima de gelo, tipo, uma boa extensão de gelo, só que a hora que ele faz o buraco, parece que ele tá dentro de um poço mesmo. No original tá pool, então tipo uma piscina. Mas não uma piscina, né, normal, uma piscina... Eu acho que é nesse sentido. É porque poço, pra mim, na minha cabeça, poço é aqueles poços de pedra, de pegar água, sabe? Sim, Da Branca de Neve. Então eu acho que é um laguinho, tipo, muito pequeno, assim. E pode ser visto como, tipo, uma piscina natural. Mas, enfim, a espada está lá no fundo.
E é importante a gente lembrar que isso é uma coisa é uma coisa que o próprio Dumbledore fala com o Snape, né? Lá nas memórias dele a gente vai ver que ele fala que a espada precisa ser resgatada em uma condição, né? Numa situação ali que exija coragem, que exija que ele prove o seu coração grifinório, né? Essas coisas assim. Então isso não foi só uma coisa do Snape sadista vendo um jeito de torturar o Harry um pouquinho, né? Jogando ele no frio. Sim. Agora, como o Snape tava com essa espada, a espada tava lá no escritório de Dumbledore esse tempo todo, né? E ela não sumiu, porque quando é com o Grampo, ela vai sumir depois, né? Então, mais pra frente a gente descobre que ele escondeu a espada dentro do escritório mesmo. Tinha uma portinha, né? Uma portinha atrás do... Um negócio assim. Atrás do quadro dele. Né? E a espada que fica lá exposta é a falsa, que depois eles vão roubar, né? Genial, esconder debaixo do nariz de todo mundo. Então o Snape pega lá nesse coisa e leva, né? E aí é por isso, né, que o Harry vai pular então na piscina, no poço lá. E como ele não teve a sagacidade de tirar o medalhão vai tentar matar ele, né? E, nossa, eu tenho muito medo de água, né, gente? Eu também. Muito medo de água. É um dos meus grandes medos, assim. E eu não consigo nem imaginar, assim. Tipo, eu lendo esse capítulo, me dá falta de ar. Imaginando, tipo, uma coisa te puxando... Te enforcando embaixo d'água. Embaixo d'água. Tipo assim, é duas coisas juntas, sabe? Velho. E é engraçado que J.K. usa alguns pontos, assim, pra descrever a sensação, que são muito interessantes, né? Que ela fala, o cérebro dele já tava com pontinhos brilhantes. E outra coisa que é mais legal é que quando o Rony vai puxar ele, aí ela usa como se Harry estivesse já aceitando a morte. Eu esqueci como é o... Sim, ele fala que com certeza os braços que envolveram o peito dele eram os da morte, uma coisa assim. E acho que é porque ele vai desmaiando, né? E toda vez que você desmaia, é meio essa sensação de tipo, tchau. E os braços que se fecharam em torno do seu peito certamente eram os da morte. Aí, reticências, tipo, é uma finalização muito legal, assim. Eu acho que ela usa bem uns exemplos, assim, pra gente ter essa sensação. Durante todo esse episódio, inclusive, ela usa alguns pontozinhos, assim. Aliás, eu ia falar isso, assim, que eu acho que esse capítulo inteiro é muito bem escrito, assim. Muito bem escrito. Tipo, muito poético em alguns momentos. Sim, muito poético, muito sensível, muito profundo. E esse momento que fala, essa analogia que vocês fizeram da morte, serve direitinho naquela coisa de que ele recebeu a morte como uma velha amiga. De braços abertos, também. Né? Ela meio que... É verdade. Ela meio que solidifica, né, a morte ali no gesto de Rony. E em outros, e isso que é muito interessante no decorrer do capítulo, ela não descreve só visualmente, ela atiça outros sentidos seus para você ter uma sensação melhor do que ia estar acontecendo ali. Logo no início, no momento que ele tá andando até seguindo a costa, por exemplo, todo o ambiente, a escuridão e tal. O mero detalhe dele olhar pra mão dele assim, pra ver se ele conseguia enxergar, sabe? Não sei esses detalhes. Uma coisa que me marca muito nesse capítulo, nessa coisa de descrição, né? É quando a Corsa some e ela fala que, tipo, a imagem ainda tava impressa na retina dele. Nossa, e a gente passa por isso quando a gente vê uma luz muito forte assim, aí a gente fica piscando, né, uma lanterna, alguma coisa assim. Exato. Uma coisa que eu sempre penso e lembro da sensação de quando eu li a primeira vez é que quando o Rony aparece aí, eu fiquei muito desconfiada. Porque, tipo assim, quais as chances, sabe, dele encontrar o Harry e a Hermione, tipo, numa floresta X, de madrugada, tipo, muito... Nossa, eu lembro que eu fiquei muito desconfiada. E foi a mesma coisa que aconteceu quando o Lupin aparece lá no Chalé das Conchas pra falar que o filho dele nasceu. Eu também fiquei assim, gente, não é o Lupin, não é possível que é o Lupin. Mas era, né? Eu acho que lá dá até pra levar, mas essa de Rony encontrar Harry no meio de uma floresta... É muito improvável mesmo. Nem pra eles se checarem, né? Tipo, é verdade. Simplesmente confiaram. Verdade. Achei meio inocentão. Mas ao mesmo tempo, se fosse alguém ali que não fosse o Rony, por que salvaria o Harry, né? Porque às vezes não viu que era o Harry. Mas aí depois tá com a espada na mão, mete a espada na cara dele. Realmente. Por exemplo, eu sempre fico pensando, no momento que Snape tava assistindo isso ali, eu acho que se Rony não chegasse, ele ia ter que ir lá pegar Harry. Nossa, então, isso é foda, né?
Ele ia ter que ir apagar lá, a memória pô. do Harry. E se você perceber, tem um momento... Rony fala que ele ouviu uma zoada antes de ir lá atrás de Harry. Eu acho que Snape já tava quase indo lá pegar Harry. Provavelmente. Eu vou falar uma coisa que vai contra o meu personagem. Mas eu acho que o Snape aqui, ele vacilou. Ele vacilou porque, assim, todo o plano da Corsa é muito incrível, assim. É muito bom, né? Fazer com que o Harry reconheça a familiaridade do patrono dele, sem saber que é ele, né? Ele não sabe que é o patrono do Snape, mas ele consegue, tipo, inconscientemente fazer uma ligação com a mãe dele. Então, ele fazer essa... todo o plano ali é muito bem elaborado. Só que ele não contou com a burrice do Harry. Mas exatamente, ele não contou com a burrice do Harry. E é isso, se não fosse... E aí vamos dizer que o Rony não chega e o Snape tem que salvar o Harry. Imagine. O que isso significaria, entendeu? Tipo, quanto que isso impactaria em tudo? Ele assim, ia ter que estuporar Harry, pô. Fazer alguma coisa. Ele ia ter que apagar a memória do Harry, no mínimo. Tipo, salvar, apagar e é isso aí. Larga e deixar ele lá, no frio, nu de cueca. Ia ser muito complexo, ia ser muito complicado. Sim. E ao mesmo tempo, o Snape deve ter ficado... A hora que o Rony apareceu, ele deve ter ficado tipo, puta que pariu, eu ainda vou ter que ficar desviando desse moleque. Que desgraça. Eu acho que o Snape guardou o segredo da Corsa dele como um trunfo mesmo pra um momento como esse, assim. Que ele precisasse ganhar a confiança do Harry muito rápido, sabe? Sim, eu acho também, assim. Eu acho que muito uma grande parte da motivação pra ele não ter mostrado pro Harry é porque ele mesmo não confia no Harry. E ele quer, né? Ele não quer, tipo, ficar compartilhando as coisas da vida dele, ter que ficar dando um monte de explicação, sabe? Mas... Eu ainda acho que foi muito inconsequente da parte de Harry seguir essa Corsa aí. Eu mesmo não ia não, velho. Fica aí mesmo pro Corsa, vou não. Foi, mas aí, assim, nesse caso... A gente tem que simplesmente aceitar que, ao longo do capítulo, várias vezes é mencionado, tipo, o instinto que o Harry tava sentindo e, né, acho imprudente, mas eu também entendo, assim. Eu também, eu acho que casa também com um pouco do desespero dele por alguma resposta, né? Sim. E é quando ele vê aquilo, e aí é como se tivesse pronto. Eu acho que tenho certeza que ele pensou, Dumbledore deixou alguma coisa pra mim aqui. Aí ele foi, colocou isso na cabeça e tipo, acho que casa com o perfil do personagem. Levando em consideração o histórico de imprudências do Harry. Nem sempre seu instinto tá certo, né, Harry? A gente precisa lembrar disso. Mas uma coisa que eu acho muito fofa é que é como que ele fica emocionado quando ele vê o Rony, né? E a narração fala assim, a Corsa Prateada não era nada comparada ao reaparecimento de Rony. Nem conseguia acreditar. E até tem um momento um pouco mais pra frente que o Harry, que fala assim que só naquele momento que o Harry percebeu o quanto tinha impactado ele a ausência do Rony, assim. Então, é muito bonito, assim, né? É muito fofo ver como que os dois são conectados, assim. Sim. É igual você encontrar seu ex na rua e falar, putz, achei que eu tinha superado, mas ainda não. Desculpa, gente, o conteúdo pós-término ainda será presente. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre esse pedaço aqui, que é uma coisa muito importante. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para os ouvintes e para vocês dois. Vocês têm na cabeça de vocês a imagem do Snape no meio das árvores assistindo o Harry e o Rony? Sim. Eu tenho. Não, mas na minha cabeça, eu lembro que isso não está no filme, porque eu sei do que você vai falar. Então, isso não está no livro. Essa cena não acontece no livro, nem nos filmes, não tem nada disso. Não, mas é porque depois fala que tinha uma árvore ali. Sim, então, mas é o que acontece. Há uns meses eu vi um vídeo falando disso e eu falei, não, mentira, tem sim. Lógico que tem. E aí eu fui caçar, não achei nada. Aí falei com o Igor, aí a gente ficou procurando. E aí hoje, lendo o capítulo, eu entendi por que todo mundo tem essa imagem na cabeça. Que é porque a gente tem um momento aqui em que... De retcon. Em que o Rony fala assim, achei que tinha visto alguma coisa se mexendo lá adiante, mas na hora estava correndo para o poço, porque você tinha mergulhado e não tinha voltado à tona. Então eu não ia me desviar para... E aí o Harry sai correndo. Harry já estava correndo para o lugar que Ron indicava. Os dois carvalhos cresciam muito juntos. Havia apenas um vão de poucos centímetros à altura dos olhos entre seus troncos.
o lugar ideal para ver sem ser visto. O solo em torno das raízes, porém, não tinha neve e Harry não viu marcas de pés. Então, assim, quando a gente leu essa cena aqui, e aí depois a gente leu as memórias do Snape, a gente sabe que foi ele que entregou a espada, a nossa cabeça, cérebro é uma coisa maluca, né? Sim. Completou essa cena. E colocou essa cena aqui na nossa cabeça. E eu tinha certeza, quando eu vi a mulher falando, eu falei, você que não sabe ler, eu vou ler de novo. E eu não achei, eu fiquei revoltada. E eu comecei a pensar que podia ser coisa de fanfic, eu leio muito fanfic. E provavelmente tem um pouco disso também no meu caso. Mas é um efeito Mandela só. Total, assim. E é muito doido isso. Mas ela deixa... Mas assim, eu acho que é exatamente ali que ele tava. Eu acho que de fato ele tava dali olhando eles, né? E pensando, puta que pariu, vou ter que ir lá buscar esse menino porque ele entrou com a porra do cordão. Se bem que nesse momento, isso é uma coisa que de fato é uma questão. A gente precisa lembrar que o Snape não sabe sobre as Horcruxes. E quando ele vai levar a espada, ele pergunta pro Dumbledore, você não vai mesmo me contar pra que ele precisa da espada? E o Dumbledore fala, não, acho que ainda não é o momento. Então, ele também não tinha como imaginar que o Harry estava com um cordão que fosse, né, talvez matar ele. Que bom conseguir passar um pano pro meu amor. Agora também, se ele ficasse até o final, ele ia poder ver. Mas talvez ele tenha visto. Será? Talvez ele tenha visto. Eu acho que não. Mas eu acho que ele ver ali não mudaria... O desfecho da sei lá, tipo... Se bem que é curioso, né? Eu tô pensando na timeline aqui. A cena que ele vai levar a espada é depois do momento em que o Dumbledore fala que o Harry tem que morrer. Mas ele não dá detalhes do porquê, né? É depois, porque o Dumbledore conta enquanto ele ainda tá vivo. Que aí é quando ele solta o patrono lá e fala after all this time, etc. Ah, sim. Mas ele não fala que o Harry é o Horcrux, ele só fala, tipo... Ele não especifica, né? Não tem nada específico ali. Não, então tá tudo bem. Tipo, depois... Ele vai ter que morrer. Depois, se ele tivesse visto que era um Horcrux aí, a conversa deles, eu acho que não tem nada depois disso que indique que ele sabe das Horcrux, sabe? Então acho que ele não viu. Ele realmente mas ao saiu logo. mesmo tempo, não tem nada que indique que ele não saiba. Porque não faria diferença, eu acho. Eu acho que nesse momento aqui não faria diferença ele saber. Ele já entregou a espada, já... Se ele entendeu, ele falou, bom, pelo menos agora eles estão com uma espada que destrói o Horcrux, né? Então acho que realmente não faria muita diferença, não. Tudo que ele podia fazer pra ajudar, ele fez, né? Mas eu acho que se ele soubesse... Tudo. Se ele soubesse, porque talvez ele sabendo que era um Horcrux, ele poderia tentar falar com o Dumbledore que a outra Horcrux estava em Gringotts, que estava lá no cofre dos Lestrange, mas ele não sabia, né? Ele não sabia, eu acho. Eu acho que não. Mas ele poderia descobrir. Se ele soubesse, não sei o que, ele é confiável ali, ele poderia... Ele é inteligente, ele provavelmente saberia calcular isso, né? Mas vamos aproveitar que a gente tá falando sobre isso, então, e vamos conversar um pouquinho sobre as coisas que antecedem esse momento aí, né? O Harry tá num momento muito Harry sensitivo, né? Sim. Parece que tem a ver um pouco com o que aconteceu em Godric's Hollow, que agora ele tá sentindo que talvez o Voldemort esteja mais próximo, tenha se tornado uma coisa mais palpável, assim, né? A ameaça e tal. E aí tem um momento muito legal que... Logo que eles chegam nesse lugar novo, né, na floresta lá, a narração tá falando sobre como ele tá meio paranoico. E que aí ele lembra do som de uma capa deslizando sobre folhas. Sim. Que é uma cena lá da Pedra Filosofal, né? Do Mas Voldemort. aí ele já tá sozinho já, né? Não fazendo... Antes da Corsa aparecer um pouquinho antes, né? Não? Acho que é, né? Isso. E aí fala assim que quando ele lembra desse som, ele pensa ter ouvido o mesmo som. E que aí ele mesmo, tipo, se sacode assim e fala, não, para de maluquice. No entanto, quem usa uma capa e está andando pela floresta nas folhas mortas? Ele mesmo, o nosso morcegão. Então pode ser que fosse ele e que não fosse imaginação do Harry, né? Até porque ele tava ouvindo passos antes e provavelmente era Rony, né? Então... Deve ter sido, velho. Ele escutou um dos dois andando ali, com certeza. Aí se misturou com a imaginação dele, aí... Eu acho também que, não sei, talvez os bruxos tenham um sexto sentido, assim,
Peter Tingling, como diz o Homem-Aranha, eles sentem a presença de outros bruxos, assim, aquela sensação meio creepy de que você tá sendo observado, sabe? A gente tem isso, então acho que dos bruxos seria mais aguçado. Tanto verdade, que Dumbledore meio que usa isso, né? Lá na caverna de Voldemort. Só que ali é num nível mais avançado e tal. Profissional, né? Profissional. Que ele vai tentar, tipo, captar a presença de magia no lugar, né? Mas eu acho que, de fato, assim, faz sentido isso que você falou, Luísa, deles terem de forma instintiva alguma coisa ali de sentir, né? Uhum. E o que ele sente também, né, o Harry no caso, é que tem uma coisa diferente no ar, né? Uhum. Diretor toca Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Porque ele tá ali, né, tenso e sentindo que naquela noite alguma coisa vai acontecer. E que ele sente que os sentidos dele estão mais aguçados. Que ele tá, né, mais atento, mais alerta. E muito provavelmente isso tem a ver, se isso que a Luísa falou for real, tem a ver com o fato de que tem não um, mas 2 bruxos nas redondezas, né? Pululando então, talvez, lá, né? Está pululando bruxos. Gente, eu amo essa palavra tanto. Eu falei sobre isso outro dia, em algum episódio. Acho que no último episódio. No que saiu no dia 19. Porque eu não conhecia essa palavra, né? Eu conheci com a Lia e eu amo. Porque eu sempre imaginava as coisas pulando, sabe? Uhum, sim. Quando eu li. Então tá pululando bruxos na floresta essa noite. Então talvez isso seja uma coisa que tenha também atiçado ali, né? Os sentidos do Harry, por isso que ele tá sentindo que tem alguma coisa pra acontecer. E agora que eu pensei também, tipo, tudo bem que a Corsa ainda talvez não tivesse sido conjugada até então. Conjurada, né? Conjugada. Gente, eu tô com sono. Eu corso, tu corsas, ele corsa. É o meu neurônio, o único neurônio que sobrou. Enfim, conjurada. Mas eu lembrei que, assim, os dementadores causam uma sensação quando estão chegando, né? Antes de serem vistos. E talvez a Corsa causasse essa sensação de, tipo, aquela ansiedadezinha, assim, de, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Mas não é aquela ansiedade de, tipo, meu Deus, meu avião vai cair. Sabe? É uma coisa, tipo, boa. Não sei. Luísa, por favor, não faça piadas com o avião caindo, porque eu viajo sexta-feira. Ai, desculpa, amiga. Tá. Não, super entendi. Tipo assim, aquela ansiedade boa, né? Aquela ansiedade, tipo assim, que é mais uma expectativa, né? Sim. Tipo, meu crush tem interesse em mim também, não... Será que vou ser demitida? São coisas que a gente pensa todos os dias. Eu acho que faz sentido isso. Eu acho que isso que o Felipe falou, inclusive, sobre a coisa do Dumbledore lá na caverna, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente pensar nesses momentos assim, porque, de fato, a magia deixa traços, né? Uhum. E ela provoca, tipo, efeitos ao redor dela, assim, mesmo que não sejam diretos. Então faz muito sentido que as pessoas percebam, assim. E o Harry, por estar mais atento também, porque ele tá, né, em guarda e tal, conseguir captar melhor essa inquietação que tá ali em volta, né? E eu imagino que Snape deve ter usado esse tipo de magia ou algum outro tipo de magia pra descobrir mais ou menos onde é que eles estão, né? Porque eles estão camuflados ali. Então ele deve ter feito alguma coisa ali pra saber onde é que eles estavam, mais ou menos. Uhum. E aí colocar conjurar a Corsa pra Harry seguir. Eu já sei o que ele fez. Ele fez o que a gente perdeu horas discutindo. Ele falou pra Corsa, ache o Harry. E aí ele seguiu a Corsa. Então, eu tava pensando exatamente isso. Porque quando os membros da ordem mandam patronos, aqueles patronos falantes, né? Uhum. Eles mandam pras pessoas... Mas aí, normalmente, eles sabem o lugar onde a pessoa tá, né? Mas, enfim, é uma possibilidade. Ele pode ter, tipo... funcionar quase como uma coruja, assim, que encontra as pessoas. Pode ser. Mais uma coisa muito legal, quando a Corsa aparece, é que o Harry sente uma familiaridade, né? Imediatamente ele reconhece ela não só como resultado de uma magia boa, né? De uma coisa pura. Ele sente que ele tá em segurança com ela, sente que não tem perigo, assim. Ele descreve ela de uma forma muito bonita, né? Falando dos olhos dela, com os cílios longos e tal. Mas uma coisa que eu acho muito, muito bonita, e acho que é mais um dos exemplos do que a gente falou, de como esse capítulo é bem escrito, é que quando fala da familiaridade dela, a narração fala assim,
Sentiu que estivera à sua espera, mas que se esquecera até aquele momento que tinham combinado de se encontrar. Exato. E isso é uma coisa tão bonita, Sim. tão bonita, de tipo assim, você encontrar algo ou alguém que sempre pareceu que dá a impressão de que tinha tudo pra ser, assim, né? Tinha tudo pra aquele encontro acontecer, mas que você não sabia. E aí, quando você encontra, você fala, era isso que realmente faltava. Como diz o famoso poeta Neymar, saudades que a gente ainda não viveu. Lacrou, Luísa. É isso aí. O poeta Neymar, depois a gente vai passar pra Fernando Pessoa. É verdade. Boa. É isso. Mesmo nível ali. Mesmo nível, pô. Mas vamos conversar então sobre essa querida, né? A nossa Corsa. Que primeiro, eu preciso confessar, que quando eu li, eu não fazia ideia do que era uma Corsa. Eu também não. E eu fiquei tipo, que porra de bicho é esse? Que porra que ele tá vendo? Eu não sei o que é. Aí teve que esperar o computador ligar, porque naquela época era mais devagar. E o mais importante do fato de eu não saber o que era uma Corsa era que isso não me permitia fazer a ligação com o patrono do Harry. Então, assim, mesmo depois que eu vi a imagem, eu falei, beleza, mas por que ele tá se reconhecendo isso aqui? Eu não faço ideia. Então, assim, eu não fazia ideia de que era, tipo, a fêmea, né, do veado ali. Em que momento você descobriu? Não lembro. Você foi pesquisar no Google também? Não, eu acho que depois que eu continuei lendo, e aí quando ele faz a ligação com a mãe dele, eu falei, nossa, mas por quê? E aí, enfim, aí eu entendi. O engraçado, eu não sei, porque eu sou católico e tal, os ouvintes aí que são católicos talvez conheçam, mas tem uma música da igreja que o nome da música é Assim Como Uma Corça. Eu lembro que quando eu li tava lendo esse capítulo pela primeira vez, eu só me lembrei da música, velho, porque as duas primeiras frases da música é Assim Como Uma Corça suspira pelas águas. Tipo, só me lembro dessa música. Sempre que eu vejo Corsa, eu só me lembro dessa música. Já não faz sentido também, porque Corsa não é um animal aquático. Mas só que a minha visão, eu sempre tinha a visão de Harry lá visualizando o cervo prateado dele no lago, sabe? Tá. E a Corsa, ela meio que vai parar ali em cima desse laguinho, né? Então, tipo... É verdade. A gente já viu que a J.K. gosta de citações bíblicas, né? Nesses últimos Essa capítulos. música é de Padre Marcelo, então não sei se ela... então não. Eu ia perguntar se talvez fosse uma coisa, não é muito antiga, não. Padre da Fleabag. Uma coisa meio internacional, assim, sabe? Eu não sei se que a melodia entre as igrejas. Eu não sei se a melodia e ele fez uma versão em português, Como uma Corsa? O nome da música é Assim Como Uma Corça. É bem pequenininha, uma música do Espírito Santo. Ana Paula Valadão. Enfim, eu sempre me recordo dessa música. Você já ouviu? Não, mas... Faz sentido. Isso vem de um salmo. Ah. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aí, ó. Será que ela fez pensando nisso? Olha, acho questão bem possível. Um ser puro, Espírito Santo. A Virgem Maria do Harry Potter. Pode ser. Interessante, hein? Já que no último episódio, acho que foi o último episódio que lançou, que vocês falaram, acho que foi Godric's Holland. Foi tipo uma catequese, praticamente. E isso aqui a gente já tá fazendo referência de novo. Catequese. De repente, aí daqui a pouco o Igor, quando for editar esse capítulo, vai meter lá. Assim como uma corça. Do nada. E eu fico perdidinha, porque eu tenho zero referência dessas coisas. Mas, aqui foi perspicaz, hein? Esse negócio da corça tá lá nos Salmos. Realmente. E aí os cristãos ficam criticando a J.K. Rowling, pois mas tá cheio de Bíblia. Cheio de referências. O livro é muito cristão, né? É verdade. Toda a moral dele é cristão. Mas, uma coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a Corsinha. É a primeira vez que a gente vê o patrono do Snape, né? E, na verdade, a única. Não, mentira, a gente vai ver depois nas memórias dele. E, assim, apesar da gente ainda não saber que é dele, né? Acho que a gente já pode conversar um pouco sobre isso, assim. Vocês acham que o patrono dele sempre foi uma corça? Sim. Meu Deus, velho. Eu acho que sim, porque, tipo, ele meio que
como acho que foi até a Luísa que comentou no capítulo lá, eu acho que como ele conhece Lilian desde pequenininho, né, então... Talvez se ele conseguisse fazer um patrono antes dos 9 anos, né, acho que ele conheceu ela, 9 anos. E que assim, ele é muito bom, mas é meio difícil. isso aí. Então, exato, talvez fosse outra coisa. O quê? Não sei. Porque assim, no meu imaginário, que é muito influenciado por fanfics, né? Tem uma fanfic que eu sempre cito aqui e tal, que é The Snape Chronicles, que ela acompanha toda a vida do Snape. E aí, nessa fanfic, ele tem um patrono antes, que é uma raposa. Por causa das raposinhas que tinham lá perto da casa dele, sabe? Ah, sim, que Ana aparece Raposa, lá, né? nossa Sim. querida. A raposa. Afinada. Um patrono Descansa pro em raposa paz. legal. Um patrono pra raposa. E aí ele tinha esse patrono, ele sempre teve esse patrono. E a primeira vez que ele produz um patrono depois que a Lily morreu é uma corça. Porque aquilo marcou ele de forma profunda, assim, né? Interessante. E aí eu gosto de pensar, que eu gosto dessa narrativa, eu acho interessante isso. Mas eu acho que dá pra pensar também que mesmo que o patrono dele sempre tenha sido uma corça... eu não sei, porque eu acho que ele era um adolescente muito envolvido em artes das trevas, né? Então eu não sei se ele teria se fascinado o suficiente com o patrono. Verdade. Se bem que tem o patrono na escola, né? Não sei. Eles estudam isso no 5º ano, né? Não sei. Por causa do Lupin, né? No 3º, na verdade. Não, eles não estudam. Harry que faz. Tipo de bônus Harry lá. faz, o cara né? pede pra ele fazer. E aí Fiquei ele sabendo que você ensina faz. Na armada. Só que deve ser um feitiço feito lá no 7º ano. Mas ele deve ter aprendido. Pois é. Porque eu fico pensando que assim, se for uma coisa que ele não aprendeu antes... eu gosto de pensar que ele só conseguiu produzir um patrono depois da morte dela, porque ele teve uma mudança muito drástica em quem ele é. E isso fez com que ele se tornasse capaz de produzir, sabe? Eu pensei agora, talvez o Dumbledore tenha ensinado ele, o patrono, quando ele foi pedir. Bem que ele teria a capacidade de aprender sozinho, né? Eu acho que eu acho que ele não é que nem Harry. E outra coisa é que, todo o rolê do always dele, tipo, talvez fosse ele respondendo também, tipo, sim, o patrono sempre foi uma corça por causa da Lily. Tipo, que o Dumbledore nunca viu o patrono dele. Pode ser. Você falou esse negócio dele, do Dumbledore ter ensinado ele, eu lembrei de uma outra fanfic. Que é uma série de fanfics, na verdade, de um autor que eu gostava muito. E que porque assim, a gente sabe sobre a mitologia do patrono, né? Que ele é uma magia que tá atrelada a sentimentos positivos, né? Então, é muito raro ter bruxos das trevas que conseguem produzir eles. Apesar da gente ter, tipo, a Umbridge e tal... Mas, assim, em geral, bruxos das trevas ou pessoas muito envolvidas ali com artes das trevas não conseguem produzir. Ou nem tentam porque não tem necessidade, né? E aí, nessa fanfic, quando o Dumbledore ia recrutar alguém pra Ordem da Fênix, principalmente quando ele tava falando com pessoas que estavam, tipo, mudando de lado, ele pedia pra elas produzirem um patrono pra ver se elas eram capazes. E aí isso meio que mostrava pra ele que elas eram, tipo... que elas estavam sendo verdadeiras naquela mudança de lado, sabe? Eu tava pesquisando aqui, agora, sobre a Floresta do Deão, né? Rapidinho, só pra saber se tinha alguma referência, alguma coisa assim. Véi, apareceu pra mim aqui uma fanfic. Floresta do Deão. Hermione sabia exatamente quem estava por trás do bilhete patrono prateado que encontrou Harry na Floresta do Deão. Uma fanfic entre Hermione e Snape e tem, tipo, uma imagem deles se beijando, véi. Tipo, essa nem é a do pior. nada, velho. Eu vou mandar pra você. É um grande chip. Do nada, cara. É um clássico. Não sei se você já leu essa. Não, mas... essa eu não li, não. Olha a foto aí, que engraçada. Tipo, eles estão numa barraca e tal. Eu já li muita fanfic Hermione na minha vida, mas apesar de não shippar, mas eu gostava de ler fanfic com o Snape, eu acabava lendo meio que de tudo, assim. E lembrando daquilo que eu tinha falado, de talvez a Corsa, ele ter guardado o patrono dele como um trunfo pra um momento que ele pudesse precisar convencer o Harry, né, de alguma coisa, a gente se pergunta, né, em que momento será que ele elaborou o plano que levaria o Harry até a espada? Em que momento vocês acham que foi? Eu acho que ele tinha... Porque, o que acontece? O Snape, ele tem, nesse momento, ele já tem a informação de que o Harry precisa morrer. E ele sabe que ele precisa fazer com que o Harry consiga cumprir as suas missões ali e tal, da forma mais
eficiente possível pra no final ele morrer, né? Ele sabe que esse é o coisa. Então eu acho que ele guardava essa coisa da Corsa como um trunfo pra que, caso alguma coisa saísse ali do controle e tal, ele precisasse ter algum tipo de contato com o Harry, ele pudesse, né, provar de alguma forma que ele era confiável, assim. Uhum. E eu acho que ele meio que tinha isso planejado na cabeça dele, mas ele não sabia muito bem pra quê, nem quando ele usaria. Uhum. E que quando surgiu a coisa da espada, que o Dumbledore falou sobre ter que entregar a espada pra ele viu como uma oportunidade, meio que já deixou aquilo mais ou menos esquematizado, assim, sabe, na cabeça dele. Mas não dá pra saber muito bem, né? A gente sabe, assim, a gente não sabe quando o Dumbledore fala que ele precisa levar a espada, a gente só vê o momento em que ele fala, agora, você tem que levar a espada, porque é quando eles ouvem, né, onde eles estão. Meio então improviso, pode ser... né? Então pode ser que tenha acontecido alguma coisa ali no meio que ele tenha, tipo, elaborado esse plano especificamente pra espada e só tenha ficado pensando quando que ele ia usar, né? Mas já tivesse tudo certo. Uma coisa que pode ter sido um gatilho, né, pra ele pensar nisso e tal, é porque originalmente o plano do Dumbledore era que a espada fosse pro Harry via testamento, né? Só que aí, quando o ministro vai lá entregar as coisas pra eles, ele fala que a espada ele não pode entregar porque ela não é propriedade do Dumbledore, né? Então, talvez ali, quando isso acontece, o Snape já tenha começado a planejar uma forma de entregar. Assim, eu acho que o Dumbledore nunca pensou que o Ministério fosse entregar a espada pra ele. Acho que foi só pra colocar no radar do Harry mesmo. Porque, primeiro, a espada some do nada e aparece do nada. Tipo, ela tem vontade própria, né, parece. Então, como que eles poderiam garantir que ela ia estar onde eles esperavam que fosse estar, né? E segundo, realmente, né, não era propriedade do Dumbledore. Então, acho que ele nunca teve essa pretensão. Ele só quis deixar corria o risco até dele, mesmo que ele entregasse ao Ministério, o Ministério visse, checasse tudo e não achasse nada, corria o risco de a espada sumir, porque não era deles, né? Eles não tinham conquistado o direito da espada, então eles poderiam até perder a espada. Não, acho que pode ser. Pode ser que... Acho que isso que você falou, Luísa, dele ter colocado no testamento só pra entrar no radar do Harry, pode ser interessante, porque faz ele lembrar que existe, né, uma coisa que pode destruir Horcruxes. Que uma coisa que o Dumbledore deixou pra ele e que deve ter um motivo, né? Só que é isso, não é a espada que destrói Horcrux, é o veneno do basilisco que tá dentro dela. Sim, mas assim, como ele sabe, né, que o veneno tá lá... Ele não podia ter deixado no testamento. E a carcaça de um basilisco morto e todos os seus dentes. Um dente de basilisco. Mas, gente, eu queria voltar lá no início do capítulo pra falar umas coisinhas, porque o capítulo começa com uma menção a um sonho do Harry, né? Que ele tem um sonho com a Nagini, e que nesse sonho ela está saindo de dentro de um anel rachado. E isso é muita coincidência, né? Para não ser o anel do Gaunt, né? O anel que é Horcrux também, né? Sim, mas ele já sabia aqui, né, que o anel era uma Horcrux. Sim, mas aí fazia essa ligação com Nagini, né? Nagini. Sim, que é um isso que é interessante. Também. Exatamente. Essa é uma mensagem aí. Acho que as coisas se misturam aí porque a Nagini tá muito na memória dele por causa de Godric's Hollow, né? Mas acaba que a cabeça dele faz essa conexão e coloca essas duas Horcruxes juntas, né? E eu acho que é uma mensagenzinha aí de JK também. Tipo, olha, tipo pesquem aí quando vocês... Pra gente, né? Quando vocês forem reler, vocês vão pescar isso aqui, ó. Aí ela jogou. Eu acho que velho. Agora eu não lembro se é só no filme ou se no livro também, mas quando a Batilda / Nagini tava conversando com o Harry, ela aponta pro medalhão. Será que a Nagini sabe que ela é uma... Eu acho que sabe. Então, isso é uma coisa muito complexa, gente. Não tem como chegar a uma coisa, porque a gente não sabe a questão da consciência dela, né? A gente não sabe qual o nível de consciência dela. Mas existe a ligação entre as Horcruxes. Então, de alguma forma, eu acho que ela se sente conectada ao medalhão. Agora, no livro, ela não aponta nós. Acho que é só no filme mesmo. Eu não lembro. Enquanto o Harry tá ali, né, super atento, ele começa a pescar, né, encostado na barraca. E ele começa a ouvir, quando ele começa a ouvir alguém chamando, né? E aí ele fica tipo, será que eu tô sonhando? Será que tem alguém?
Isso a gente vai ver depois que era o próprio Ron, né? O Ron vai falar que ele voltou lá no lugar onde eles estavam antes. Aliás, isso acontece já no... Não, acho que é antes deles aparentarem, não? Não, então, mas não é no lugar onde o Ron abandonou eles, é no lugar... Eles antes voltaram da depois floresta. de Godric's Hollow, né? É porque tem 3 lugares. Tem o lugar onde eles voltam depois de Godric's Hollow. Aí tem um lugar cheio de pedra e tal, que eles ficam 2 noites só. E depois eles vão pra floresta onde eles estão quando isso tudo aqui acontece. Eu acho que essa coisa dele achar que tá ouvindo alguém chamando é no segundo lugar. Isso. Que o Ron conta que já é um lugar que ele foi por causa do desiluminador, né? Uhum. Só que ele não conseguiu encontrar eles. Sim, e eu acho genial que o Rony fala, e aí me levou pra um lugar cheio de neve e umas pedras, aí o Harry, sim, a gente tava lá, e a descrição mais genérica de uma mata no inverno, tipo, possível, e o Harry, não, a gente tava lá mesmo, como você sabe qual que era a floresta, porra? Só que como eles estão nessa precaução, né, porque eles estão com essa sensação de que tem alguém, né, e de fato tem alguém. Sim. Eles usam a capa pra desaparetar, e por isso que o Ron não consegue ver eles, né? Nunca. Mas é nesse momento aí, né, depois que eles aparatam essa última vez, que a gente vai ter o momento exato em que o Phineas Nigellus ouve onde eles estão. Uhum. E lá nas memórias do Snape a gente vai ver ele chegando, correndo no quadro pra falar que ouviu, né? Sim. Que é o momento que eles, assim que eles aparatam, o Harry pergunta e a Hermione responde enquanto abre a bolsa e puxa a barraca, né? Uhum. Então aí, nesse momento, o Phineas ouviu ela dizendo. Ele tava guardando caixão ali o tempo inteiro, provavelmente. Tava de butuca. Ou seja, foi bem rápido. Snape teve que agir muito rapidamente, né? Com Porque certeza. é logo assim que eles chegam no lugar e tal. Então aí já, provavelmente o Phineas já foi lá correndo e já falou, e aí ele teve que ir. Sim. Peraí, que Sim, porque eles não tinham nem como saber quanto tempo eles ficariam lá, né? Então eles precisavam agir rápido pra não perder eles, né? Aí depois ia ter que ficar esperando até em algum momento a coisa ouvir de novo. E aí o Rony depois começa a contar, né, como que foi que ele foi parar ali, porque o Harry pergunta, E ele começa a falar da bolinha de luz e tal, que entrou no coração dele. Ai, que brega, J.K. Rowling. O que eu fiquei pensando dessa questão do Rony não encontrar eles, porque eles estavam usando a capa pra desaparatar, né? Assim, será que ele ia ficar aparatando pra sempre pra onde a bolinha mandava ele até ele conseguir ver eles? Porque foi muita sorte ele chegar ali e, tipo, o Harry acabar saindo da bolha dele ali pra ir atrás da Corsa. Eu acho que sim. Eu acho que eventualmente ele ia encontrar, né? Mas ia demorar mais, mas eu acho que sim, acho que era isso que ele ia ficar fazendo, procurando até encontrar. Coitado, velho. Mas já que a gente falou do Ron, vamos falar então sobre o Ron e a Horcrux, né? Porque depois que ele tira o Harry do poço, do fundo do poço, ele, literalmente, né? O Harry insiste que quem tem que destruir a Horcrux é o Ron, porque foi ele que tirou a espada do poço e, portanto, foi ele que demonstrou coragem, né? Harry inteligente, palmas. E é engraçado porque nesse momento a narrativa vai falando que o Harry tinha muita certeza do que ele ia falando. Quando ele falava, né? Tipo assim, quando ele falava, ele já sabia que era aquilo que ele tinha que falar. Uhum. Porque tudo parecia ter se encaixado, assim, né? Inclusive a coisa dele abrir o medalhão com o fio de glossia. Ainda bem que ele só pensou em abrir agora, que eles já estão com a espada, né? Porque imagina se ele tivesse aberto dentro da barraca. O caos só pra que ver, né? Ser. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Então, tipo, nossa, isso ia dar muito ruim. Agora é bem a cara de Harry, tipo, acontece as coisas, aí quando ativa lá os pensamentos rápidos dele, ele começa ligando tudo, tá. Sim. Ele realmente funciona sob pressão, né? Ele funciona quando precisa funcionar. Quando assim. a bosta bate no ventilador. Koji diria que é uma conveniência, né? Ele já sabe tudo, não sei o que, mas eu acho que faz sentido. Esse capítulo também é o protagonismo de Rony Weasley, né? E ele tem uma pequena jornada do herói, muito pequena, porque não dura nem 3 linhas, que ele fala, não, eu tô com medo de destruir esse negócio, porque ele me afetou mais do que afetou vocês.
E aí ele fala isso, né? Que fez com que as coisas que ele já estava pensando se tornassem ainda maiores e piores na cabeça dele, né? O medalhão fez isso com os pensamentos dele. E isso é muito corajoso, inclusive, né? Ele falar isso. Sim, é muito vulnerável, né? Porque ele podia falar, esse medalhão me fazia pensar coisas que eu não queria. Exato. Mas não, os pensamentos estavam ali, né? Só explorou ele. Porque se o Harry e Hermione já... Tipo assim, o Rony já fez a pior coisa que ele podia ter feito, que era ir embora e abandonar eles. E ele foi aceito de volta? O que é um peido pra quem já tá cagado, né? Bota as cartas na mesa, lava a roupa suja. Ele tá de coração aberto aí. E aí falou tudo. Exato. E essa coisa de, tipo assim, só faz os pensamentos que já estão na sua cabeça piorarem, é basicamente viver com toque. Porque, tipo, tem aquele reflexo de, sei lá, se jogar de um precipício. Todo mundo tem esses pensamentos intrusivos. Uhum. Só que o toque é, tipo, 1 milhão de vezes pior. Então, tipo, eu sinto muito isso quando eu leio essa parte, assim, de que é basicamente você viver com uma Horcrux pendurada. Eu acho que, bom, eu não tenho toque, né? Então eu não consigo me relacionar. Mas eu entendo o que você tá falando. Mas eu acho que diversos transtornos, né, mentais são isso, são um pouco disso, né? A própria ansiedade, assim. Todo mundo tem fica ansioso com as coisas, né? Isso é normal, isso é natural e isso é saudável, né? Você ansiar pelas coisas. O que a ansiedade faz é transformar aquilo numa tortura, né? Exato. E você entra numa espiral de piração ali. É a mesma coisa a depressão, né? É normal você ficar triste, é normal você se sentir mal pelas coisas e tal. E é saudável. Mas o que a depressão faz é aprofundar isso, né? E transformar isso numa coisa que você não consegue sair. Sim. Queria eu poder tirar meu Horcrux. Nossa, amiga, ia ser bom, né? Nossa. Ia ser bem bom. Se fosse tão simples, né? Como só tirar um medalhão. Um colar, exatamente. Mas que bom que o Rony pode destruir esse negócio aqui, né? Assim, acho que é verdade. Por isso que dura tão pouco o medo dele. Porque ele fala, tipo, tô com medo, mas meu Deus, que ódio desse bagulho. Mas nesse meio tempo, né? Nesse curto período aí, quando o Harry abre o medalhão, né? A Horcrux se mostra, né? Aparece os olhos do Tom Riddle e tal. E ele fala diretamente com o Ron, assim. E é muito doido, né? A cena, assim, tipo, ele falando com o Ron, né? Eles ouvindo a voz. Ele falando que viu o sonho. Os olhos aparecendo. Os 2 olhos, assim. Na minha visão, acho que é porque no filme só aparece um. Eu não me lembrava que apareciam os 2 olhos de Voldemort. Os 2. Bem interessante. Engraçado. Vocês acham que o anel, ele reagiu a Dumbledore também? Porque eu não consigo imaginar o anel antes de ser atacado. Será que rolou uma parada dessa para Dumbledore? Eu acho que sim. Porque ele fala que ele tentou usar a pedra. E aí foi que deu ruim na mão dele, né? Então... eu acho que o anel meio que seduziu ele com a ideia da pedra, e aí ele colocou, e aí quando ele tirou, e talvez ele não tenha dado tempo, né, esse tempo que o Ron deu aqui, pra de fato ouvir e tal, e quase ser, né, influenciado pelo que ele fala. Acho que o Dumbledore não teve essa fragilidade, assim. Então ele imediatamente destruiu, assim. Mas eu queria citar uma coisa, que é quando a Horcrux fala com o Ron, né? Ela fala, eu vi seus sonhos, vi seus temores e tal, né? E aí ele fala o seguinte: sempre o menos amado pela mãe que desejava uma filha, menos amado agora pela garota que prefere seu amigo. Sempre segundo, sempre, eternamente na sombra. E isso me lembra um poema do Fernando Pessoa. Jogue duro. Que lerei aqui só um trecho, porque ele é gigantesco. É o Tabacaria, né? Acho que talvez o poema mais famoso do Pessoa. Declame para nós. Mas eu vou ler um trechinho aqui, que é um trechinho que me pega muito. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas penso tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Nesse momento, 100.000 cérebros se concebem em sonho gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais ou menos certo.
Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nessa hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre o que só tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chave, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco, levantamo-nos e ele é alheio, saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinito. Eu Caramba. acho... Cara, esse poema é perfeito, ele é todo perfeito. Eu queria tatuar ele na minha cara. Ele é perfeito, velho. Eu acho que a J.K. se inspirou, porque fala até dos cérebros que marcam. Não é, menina? E o Rony ficou marcado por cérebros, literalmente. É. E assim, é muito foda, porque esse trecho que eu mais gosto, né, que esse serei sempre o da mansarda, mansarda é o batente da porta. Então é a pessoa que chega, mas nunca entra. Sabe? É esse lugar de, tipo assim, você não tá fora, você não tá na rua, mas você também não tá na casa. Então você tá sempre quase fazendo alguma coisa, sabe? E eu acho isso muito, muito... Esse poema é todo lindo, maravilhoso, mas quando eu li isso aqui, esse sempre segundo, sempre eternamente na sombra, eu lembrei imediatamente desse poema do Fernando Pessoa. Perfeito. Gente, esse podcast é sobre isso. Esse podcast é cultura, gente. Exato. De Neymar a Fernando Pessoa. É isso! É o poder do Brasil, rapaz. É o Brasil do Brasil. Brasil do Brasil. Que outro país te permitiria uma variedade de poesia como essa? Sensacional, sensacional. Muito bonito, velho. Uma salva de palmas para Fernando Pessoa, e pra meu Larissa, querido. Que foi maravilhosamente boa declamando. Incrível. Muito obrigada. Fiz letras pra isso. Tudo eu falo que eu fiz letras pra isso. Quando a Carol tava aqui, eu falei alguma coisa. Ela falou, nossa, você lacrou. Eu falei, é porque eu fiz letras. É isso que eu fiz. A gente tem lacração 1, lacração 2. Sim. Assim como a gente tem palavra 1, palavra 2. E aí a gente aprende todas as palavras. Tem trava-línguas. Sim, trava-língua já é mais complexo, né? Já é mais pro final do curso. Você precisa aprender todas as palavras antes. Sim. Pra depois... Mas enfim, vamos voltar ao livro. Porque nesse monólogo, né, da Horcrux com o Ron, ele também vai atiçar o ciúme, né? Então ele vai fazer aparecer o Harry e a Hermione, e eles vão falar, né, pro Ron como que eles estavam melhor sem ele, como que eles estavam felizes sem ele. E a Hermione fala, tipo, como que eu poderia olhar pra você se tem do lado o Harry, né? Quem que você é comparado com o eleito, não sei o quê. E detalhe, no filme eles estão pelados nessa cena. No filme eles estão pelados, eles estão no meio da putaria. Exato. E por ter sido uma cena que, tipo assim, teoricamente, não aconteceu, ninguém parou pra pensar que, na verdade, eles tiveram que se pegar daquele jeito. E aquele beijo é de milhões. É verdade. Agora, isso é uma coisa que eu não me soa muito, porque, tipo, em nenhum momento da saga me parece que Rony tem ciúme de Harry e Hermione nesse sentido. Em nenhum momento parece haver, mínimo que for ali, um interesse ou alguma coisinha entre os dois. Olha. E, tipo, de repente, isso surge na cabeça dele e, tipo... Eu acho que o que acontece é que, assim, isso realmente não aparece em outros momentos da saga, mas aparece muito a coisa do Ron se sentir inferior ao Harry, né? É isso. Lá no quarto livro e tal. Sim. Isso aparece muito, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece. A Horcrux começou a trabalhar nisso. Nesse sentimento dele se sentir inferior. E aí, você lembra que tem alguns momentos nos capítulos anteriores, antes do Ron ir embora, que ele chega e o Harry e a Hermione estão conversando sozinhos e tal, e aí ele fica meio assim.
Eu acho que, tipo, isso começou a contaminar a visão que ele tinha da relação dos dois. Então, acho que realmente esse ciúme surgiu nesse contexto, sabe? E talvez isso tenha sido estopim, assim, pra o último gatilho que faltava. Sim. Também. Mas eu acho que talvez também seja uma coisa que sempre teve potencial pra existir, tipo, esse sentimento de ciúme entre os dois. Porque tanto no Cálice, quando o Rony para de falar com o Harry, só a Hermione continua falando com ele. E no próprio Enigma, que é quando o Rony percebe que ele gosta de Hermione, ele vê que a Hermione fica andando com o Harry e mesmo enquanto ele tá namorando a Lily, e eu acho que já começa a ficar meio... eu acho que o ciúme não existia ainda, mas tinha ali uma semente que a Horcrux explorou muito bem, né? Exato. Porque, como eu disse, né, minha personalidade agora é falar isso, então eu vou reforçar que porque Harry e Hermione são um casalzão, né? Então dá pra ter ciúme mesmo. Não, eu já expliquei isso no último episódio. Igor vai cortar. Não vai. Eu não shippo os dois, mas como todo mundo no podcast odeia o casal, eu resolvi fazer o Danilo e adotar uma coisa impopular pra fazer o Danilo. Exaltar. Ó, já que estamos sendo vulneráveis aqui, abrindo nossos corações, eu vou confessar. Confessa. Já que estamos bem católicos, vou fazer minha confissão. É verdade. Eu achava, quando eu era mais nova, antes de eu ler tudo, eu fui ler com 11 anos. E quando eu fiz 11 anos, tinha saído a Ordem da Fênix já no cinema. Como eu só tinha visto os filmes, eu tinha certeza que o Harry e Hermione iam ficar juntos, principalmente porque o Alfonso Cuarón resolveu que eles iam ficar se encostando muito no Prisioneiro de Azkaban, se dando a mão, isso e aquilo. Verdade. E aí surgiu na minha cabeça o meu headcanon de que, tipo, Harry e Hermione vão ficar juntos. E o Rony é a Vela. E aí, quando eu fui ler, eu fiquei, mas peraí, não é isso. Então, assim, quando eu vi que, na verdade, ela ficou com o Rony, eu falei, beleza, pelo menos o Rony não vai ficar sozinho. E o Harry ainda vai também ficar com outra pessoa, né? Eu não entendi muito bem, até que eu fui reler. E aí eu vi que não, realmente, eles se gostaram desde o começo, tipo. Aquela cena mesmo de prisioneiro que eles escorregam lá no buraco da árvore e ela cai bem em cima dele. Aquilo ali é feito pra... Total. É pro frio na barriga de quem tem 13 anos apenas. E é engraçado porque, assim, quando eu li os livros a primeira vez, eu nunca... E, na verdade, quando eu tô lendo, assim, agora também, desde então, eu não sou muito apegada a chips, assim, no livro, né? Tirando o Snape e Lupin, lógico. Mas eu não tenho, tipo, não é uma coisa que chama minha atenção, eu não fico, tipo, prestando muita atenção em quem tem um clima com quem e tal. Mas eu lembro que quando eu fiquei sabendo da existência do chip do Harry e da Hermione a primeira vez, há muitos anos atrás, eu li um pouco sobre, assim, a história. E meio que a história é que, tipo, até o 6º livro, todos os shippers, né, desse casal tinham certeza de que a Rowling estava escrevendo os dois como um casal. E que quando saiu, tipo, o 6º livro e o 7º, acho que o 6º especificamente, quando saiu o 6º livro, eles ficaram muito revoltados, porque, tipo assim, era uma quebra completa do que pra eles estava sendo construído ali na narrativa, sabe? E aí, assim, quando eu leio, eu acho que, de fato, a Rowling tava construindo o Ron e a Hermione. Mas eu consigo entender também quem lê as coisas e capta uma coisa entre o Harry e a Hermione, sabe? Sim. Principalmente porque o Ron... porque a coisa do Ron e da Hermione, a gente já conversou sobre isso em algum episódio, mas eles são muito opostos, né? Então, fica parecendo assim, porque a Hermione não... o Ron não é um cara que respeita a Hermione, ele não desafia intelectualmente a Hermione, umas coisas assim. Ele é grosso. Ele é meio burro e tal, então fica parecendo que, tipo, ela terminar com ele seria... Né? Não seria compatível, tipo, ela terminar com ele seria, tipo, diminuir ela como personagem, entendeu? Mas eu gosto, depois, assim, eu gosto dessa ideia dela ficar com o Rony também, porque, eu assim... também. Sai um pouco daquela coisa de o principal fica com a principal, sabe? Meio Percy Jackson, assim. E a relação dos dois é muito legal ver ser construída na ficção, né? Uma relação entre um
um menino e uma menina sem interesse, que não é perpassada por interesse sexual de forma alguma, né? É só realmente uma relação muito profunda de amizade, respeito, carinho. E é muito interessante como a amizade entre Harry e Rony e Harry e Hermione são muito diferentes. E é muito legal isso. Eu acho muito interessante. Eu adoro a amizade entre Harry e Hermione. E é muito, tipo, às vezes, em alguns momentos do livro, eu acho que eu gosto mais deles dois como amigos do que Harry e Rony, sabe? Sei lá, sinto que eles se entendem até um pouco mais. Eu não sei explicar. Mas o Rony jamais dançaria com o Harry na barraca. Pois é, tipo, eu acho que a Hermione até consegue entender um pouco o Harry, até às vezes um pouco melhor do que Rony. Ela sempre esteve com o Harry. Se você for parar pra ver, querendo ou não, o Rony já abandonou o Harry, entre aspas, abandonou 2 vezes, sabe? Ele tem os motivos dele, óbvio. É verdade. A gente entende, mas, pô, ele já deixou o Harry na mão 2 vezes, sabe? Sim. Hermione não, nunca abandonou, sempre teve com o Harry, sempre entendeu. Harry ainda se sente muito mais à vontade em falar com ela sobre Gina quando ele tá rolando ali, né? Tá começando a gostar. Hermione não tem meias palavras pra conversar com ele sobre isso, enquanto que com o Rony, ele fica aquele negócio de menina conversando com menina. Ai, eu não sei o que, fica com vergonha de falar. O Rony tem o emocional de uma colher de chá. E aí ele puxa o emocional de Harry também que não é lá grande pra baixo. Enfim. Mas isso eu acho legal, que nesse momento aqui, né, nesse capítulo, a gente vai ver, claro que isso já tinha aparecido de alguma forma em outros momentos, mas a gente vai ver de forma mais explícita que o Rony não tem, né, o emocional de uma colher de chá. Tipo, ele é uma pessoa muito complexa, né? E todas essas inseguranças dele têm uma raiz muito forte na família dele, em como ele foi criado, né? Nessa coisa de, tipo, ser o filho ali do meio, né? Que, tipo, não é nem mimado porque é caçula, nem é independente porque é o mais velho e tal. Então a gente vai entender um pouco melhor o lado dele, né? E aqui nesse momento deixa explícito. O que antes era dito por outras pessoas, agora está sendo dito pelo Horcrux que esteve dentro do coração de Rony. Ou seja, o que ela tá falando aqui é exatamente o que ele tá sentindo, sabe? Sim. As inseguranças dele. Tá jogando tudo na cara dele e tal. Porque antes o que a gente tinha era a Hermione tinha esse entendimento e tal, mas agora mesmo foi o... Sim. E tanto plausível, né, o que o Horcrux está falando, por ter estado no coração dele, né, e ter visto os medos e as inseguranças mais profundas dele, que quando o Rony levanta a espada e vai brandir a espada, né, o Harry vê um brilho vermelho no olho dele. Isso. E o Harry pula pra longe, porque ele entende que o Rony sucumbiu ao que o Horcrux falou. E vai tentar matar ele, sabe? Foi possuído de alguma forma. Vocês acham que ele foi possuído? Não. Não, eu acho que mais um pouquinho ele seria. Mas eu acho que ele, tipo, resistiu na hora certa, assim. Mas eu acho que aquela coisa vermelha no olho dele realmente esteve ali. Não foi imaginação do Harry, não. Porque senão, sei lá, é muito específico, velho. E ela usa até uma palavra diferente, não sei se essa é a palavra, se é uma coisa de Lia, né? Mas ela usa a palavra laivo. Nunca tinha ouvido falar essa palavra. Diferente, hein? Muito Nossa Lia, né? Nossa querida. Teve outra palavra que ela usou também, não sei se perceberam, mas é quando o Harry tá entrando na mata, ela usa a palavra engodo. Nunca tinha ouvido essa palavra. Isso já tinha pra, tipo, uma armadilha e tal. Tô entrando aqui, pode ser que seja uma armadilha. Deve ser Lia, né, velho? Eu fui até olhar aqui no original, nessa parte do live, fala trace. Então é realmente, tipo assim, teve um vislumbre de um vermelho ali, né? Um traço de vermelho. Ele olhou o Voldemortzinho nos olhos e falou, vá. Exatamente isso que ele fala. Mas assim, eu acho que ele matou ali também por raiva da situação, assim, tipo, eu não quero que isso aconteça, então vou furar vocês e, no caso, a Horcrux. Eu acho que é uma mistura de coisas, assim, eu acho que
a Horcrux consegue entrar na mente dele o suficiente pra ele ficar com raiva. E tanto que o Harry vê isso no rosto dele, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue resistir o suficiente pra entender que a raiva que ele tá sentindo é do que tá sendo falado. E não do que é real, não do Harry. E depois que isso acontece, depois que ele consegue destruir o Horcrux, tem um momento muito fofo também, né? Que o Harry chega perto dele, assim, devagarzinho, e fala, tipo, ela é uma irmã pra mim. Eu amo ela como minha irmã e eu tenho certeza que ela também sente o mesmo por mim. Que ele entende, né? Eu acho que o Harry nunca tinha entendido isso. O quanto isso, nos últimos tempos, né, tava machucando o Ron de alguma forma. E ele fala isso, né? Deixa bem claro que é pro Ron não ter dúvidas do que ele sente ali, né? Sim, ele não seria um problema, né? Até porque ele viu o Harry pegando a irmã dele. É verdade. Não tem muito tempo, não. Exato. Acho que ele fala, bom, se você não quer Hermione, então, quer dizer, contanto que você não quer Hermione, pode ficar com a minha irmã. Inclusive, ele atrapalhou a pegação. Mas eu acho também que toda a questão de como o Rony encontrou eles, do Desiluminador e tal, também ajudou ele a lutar contra a Horcrux, porque ele deve ter pensado, tipo, pô, se essa bolinha entrou no meu coração com a voz da Hermione, não foi à toa, ela também deve sentir alguma coisa por mim. Enfim, mas toda essa questão do Desiluminador, eu tenho uma teoria. Eu achei tão bonito seu comentário, Luísa. Obrigada. Eu tive esse insight lendo o livro, relendo durante os episódios da temporada. Quando o Harry quebra, a Hermione quebra a varinha do Harry, ela comenta depois, no dia seguinte, que quando o Rony quebrou a varinha dele, eles tentaram consertar e não deu certo. E ela fala o nome dele, depois de muito tempo deles não citarem a existência do Rony. É a primeira vez, né, desde que o Ron foi embora. Na manhã de Natal. E aí, nesse momento que ela fala o nome dele, surge a bolinha do lado de fora do quarto do Rony, que ele tava lá no Chalé das Conchas nesse momento. E aí ele vai atrás da bolinha e tal, a bolinha entra nele. E eu pensei de quando o Dumbledore fala no Prisioneiro de Azkaban, que nas horas mais sombrias a gente precisa se lembrar de acender a luz. E aí ele já tinha criado o Desiluminador nisso, né? E eu imagino que foi justamente com esse objetivo, de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas, né? De volta pro caminho delas. Assim. E a Hermione é a luz que ilumina o caminho do Rony em toda a história. E eu acho que foi com esse sentido também que o Dumbledore deixou o Desiluminador pro Rony, porque ele sabia que, de acordo com o histórico dele, lá tanto no Cálice de Fogo, que o Rony ia se perder de novo, sabe? Ele ia precisar de um norte de novo, e esse norte sempre foi a Hermione. Eu acho que ele seria talvez a pessoa mais suscetível ali, né, a perder um pouco do norte, né? Também. E por isso que ele deixa pra ele, porque seria a pessoa que mais precisaria disso, assim. Acho que faz muito sentido. Eu também concordo. Só agora a minha teoria é de que, tipo, eu acho que essa função no Desiluminador, tipo, de sair a bolinha, ela acho que quando ele criou pela primeira vez, acho que ela não existia. Eu sempre imaginei que ele imaginou que isso poderia acontecer, ele conhecia Rony e tal, e aí eu acho que ele deu um upgrade no Desiluminador pra que tivesse, né, porque parece, Rony até compara com a luz de uma chave de portal, né? Pode ser que ele tenha feito algum feitiço nesse sentido da chave do portal, e aí ele fez lá uma parada complexa e colocou no Desiluminador. Na minha cabeça ele acrescentou isso porque ele sabia que Rony ia precisar no momento, sabe? Sei lá, eu nunca pensei que poderia ser, tipo, ele já criou com esse poder, entre aspas, sabe? É que assim, agora vieram vários insights. Primeiro, tem essa utilidade de que assim, você consegue devolver, você consegue criar a luz em um lugar sem uma varinha, que é uma coisa importante. Então, tipo assim, ele pega a luz e guarda ela ali dentro, né? E depois você pode usar ela em outro lugar. Porque eles roubam a luz da barraca e aí depois o Rony acende de novo dentro do porão dos Malfoy. Então tem essa utilidade bem prática, né? Que talvez o Dumbledore pudesse ter criado isso quando ele perdeu a família inteira dele, porque agora eu vou fazer um link bem aleatório, que é no Piratas do Caribe. Nossa, eu não tô esperando. Eu não esperava também, não. Que então, um pouquinho agora apareceu aí. No Piratas do Caribe, o Jack tem uma bússola que aponta pro que ele mais quer na vida. E eu acho que o Dumbledore, depois de
o rolê com o Grindelwald, de perder a família dele, ele ficou um pouco perdido, tadinho. E aí acho que ele devia estar procurando também, agora eu fanfiquei, né? Mas ele devia estar procurando um sentido pra vida dele. E aí, a sua luz no fim do túnel. Uhum. E é isso, eu acabei minha divagação de quem tá com sono. Não faz sentido, eu acho interessante. Pode ser, eu tava pensando, na verdade, que poderia ter alguma coisa a ver com o Grindelwald. Mas então. não elaborei nada específico. A minha questão é que, tipo, pelo que parece, o que ativa isso é Hermione ter falado o nome dele. Então, tipo, só se ele fez isso pensando em Grindelwald, quando ele criou mais jovem, e aí quando o Grindelwald falava o nome dele, ele sabia onde o Grindelwald estava, e aí ele saía a bolinha. É uma possibilidade. Olha, ele criou um aparelho pra ser o tabu do nome dele, igual o Voldemort fez. E pra ele encontrar Grindelwald, e se encontrar, na verdade. Falava assim, baixinho. E aí ele chegava lá, no curral da Batilda. No curral da Batilda. E quando o Rony tá contando isso, né, antes dele chegar nessa parte do Desiluminador, ele vai falar que assim que ele saiu, assim que ele se separou deles, né, ele acabou sendo capturado por um grupo de sequestradores que, de acordo com ele, é uma ameaça frequente ali, porque eles estão caçando nascidos trouxa para poder entregar para o ministério. E lá ele conseguiu, depois de ter sido capturado por eles, ele conseguiu escapar e saiu de lá com uma varinha extra, né? Sim. E com um dano físico enorme de 2 unhas. Mas isso é importante porque ele vai passar então uma varinha pro Harry, né? O Harry tava sem varinha, tava revezando ali com a Hermione, agora ele tem uma varinha ainda que não seja ideal pra ele, né? E é engraçado também, eu tava esquecendo, a reação de Hermione quando ele chega, né? Icônica. Que ela começa a bater nele. E eu acho que é muito engraçado também. Não sei se vocês perceberam, mas a narração, ela bota umas frasezinhas assim. Tipo, a voz que ela fala assim, o que você passou? Ela pergunta, ela diz, a voz da garota estava tão aguda que mais um pouco só os morcegos conseguiriam ouvi-la. Tipo, é uma pitadinha de humor, sabe? Sim. E aí tem um momento que ela fala, ela cruza os braços, aí se eu não me engano na narração, ele fala assim que ela duraria horas pra poder tirar do lugar, tipo, ela faz o gesto com tanta força que parece que vai durar horas pra ela tirar do braço dela. É engraçado. Sim. Um detalhezinho, sabe, que uma discussão e a reação dela, assim, tipo... É tipo aquele, Larissa, aquele falsete lá que você se acaba de dar risada de Snape, que ele faz aquele falsete lá em Cálice. É tipo isso, sabe? Um detalhezinho. Muito engraçado. Não, a Hermione, coitada, ela tá 100% Mad Woman das ideias aqui, né? Ela sai batendo nele, tá puta... E debocha de tudo que ele fala, até ele começar a falar do Desiluminador, né? E aí, quando ele começa a falar, tipo, primeiro ela fica muito intrigada. E aí, depois, quando ele fala que foi ouvir o nome dele, ela falando o nome dele e tal, ela fica desarmada, né? Ela desarma. Realmente, ali não tem como, né, gata? Meu amigo, pegou no ponto fraco. Aqui a frase... Hermione se atirava em uma poltrona com os braços e as pernas cruzados com tanta força que lhe pareceu que fosse levar anos para descruzá-los. Acho isso tão engraçado, velho. Não, essa coisa é muito boa. E é o que ele responde a pergunta dela, né? Que ela fala assim, pensa um pouquinho, Rony, no que eu quero que você fale, porque ele chega pedindo desculpa, né? Aí você fica tipo, pô, Hermione, o que você quer ouvir, caralho? Que ele te ama? Mas agora, assim, do nada? E ele fala uma coisa muito melhor, que veio uma bolinha, ele declama um poema quase. Baixou o Neymar. Baixou o Neymar. Baixou o Fernando Pessoa nele. Ele mesmo. Pessoa. Na verdade, o Ron Weasley é outro heterônimo do Fernando Pessoa. Ele não é Dumbledore até então. É isso. Ele é o Fernando Pessoa. Bom, gente, é isso. Queria lembrar vocês, ouvintes, de mandarem os feedbacks, né, seus comentários desse episódio pelo Telegram com a hashtag feedback, só feedback sem o número do episódio, ou pelo e-mail, né, acasaelefante@animagos.com.br. E agora, vamos reunir os nossos sentimentos ruins, a nossa raiva, nosso ódio do Rony, porque ele foi embora, e vamos dar o nosso Avada Kedavra.
O Avada Kedavra é esse momento em que a gente escolhe a parte que a gente menos gostou do capítulo, seja porque estava mal escrita, foi muito raso, enfim, ou porque deixou a gente triste, é uma cena ruim. Então, conta pra gente, Luísa, qual é o seu Avada? Eu acho que um Avada merecido seria pra Horcrux piorando os pensamentos intrusivos do Rony. Tipo, eu acho bem pesado, porque... coitado, né? O menino já é o que será sempre o da mansarda, não precisava piorar a situação do garoto. Acho que é uma coisa bem triste. De fato. E você, Felipe? Pô, velho, já que a Luísa não quis dar uma avada dela pra burrice de Harry, eu vou me permitir dar, né? Tem pouca coisa pra dar uma avada aí. Esse capítulo é muito bom, né? Então, é muito bom, velho. Aí tem que dar, vou dar pra burrice de Harry de entrar aí nessa poça aí com a Horcrux e quase morre e acaba o livro pela metade. Já pensou? Já pensou? Acaba aqui, foda-se. Eu vou dar esse imagine, eu vou dar esse avada da Harry. Eu sei que ele vai resistir, mas porque ele vai... Não morre, é desgraça. Não morre. Vaso ruim. Então, é uma avada bem dado. É justo. Eu ia dar esse Avada, mas eu vou fazer coro com a Luísa, porque aquela parte do Ronnie me pega muito, assim, sabe? Essa coisa de, tipo, ser sempre segundo e tal. Isso é uma coisa que por muito tempo na minha vida me assombrou, assim, então me identifico muito. Você é filha do meio, amiga? Não, eu sou caçula, mas eu sou a filha menos preferida. Não, entendi. Mas não só em relação à família, assim, mas tipo... Na vida. Não, eu tô zoando, mas... eu sempre tive essa sensação enquanto eu crescia. E no resto da vida, assim, eu sempre tive essa sensação de, tipo, nunca chegar, sabe? Tipo, nunca conseguir exatamente o que eu queria, assim. Então... eu me identifico muito e isso é muito ruim. Então eu queria dar um avada no Horcrux e um abraço no Ronnie. Um abraço triplo duplo, nele. Triplo, Isso. Ele merece um seu abraço. Mas agora que a gente já tirou essas coisas ruins do caminho, vamos respirar fundo, pensar numa coisa boa e lançar o nosso Expecto Patronum. A gente vai então escolher o momento oposto do Avada, o momento que a gente gosta, que a gente acha muito bom, que deixa a gente feliz, que deixa a gente de coração quentinho. Então agora, Felipe, conta pra gente, qual o seu patrono? Meu patrono vai ser pra esse momento, esse comecinho, essas sensações que Harry tá tendo no começo do capítulo. Eu acho que é muito bem escrito, é mais narrativamente mesmo. Eu acho que ela consegue usar exemplos muito interessantes pra descrever as cenas, a escuridão da floresta, o contraste com a luz da corça e se misturando aos sentimentos que Harry tá tendo. É muito, tipo, às vezes nem parece que você tá lendo, sabe? É tão bem escrito que às vezes você tá sente as coisas. É muito sensitivo, assim. E não é uma escrita complexa. É bem colocado onde tem que ser colocado. Por exemplo, no momentozinho onde ele quebra o gelo pra poder pregar, pra poder ver a espada, tipo, é descrito com um estalo que parece um tiro. Tipo, é só uma frase, tá ligado? Essa frase te joga exatamente pro som que você precisa associar àquela situação. Então, tipo, eu acho que todo esse momento, assim, isso é uma característica muito interessante que J.K. tem e que vem desde o primeiro livro, acredito eu, e ela vai aperfeiçoando com o tempo e eu acho muito legal, velho. E isso ainda vai se reforçar ainda mais naquela cena da floresta lá, que Harry vai se sacrificar, que tem toda umas... Tipo, ela pesa bem nessa questão das sensações que ele tá sentindo. Então, pra mim aqui é tipo um prelúdio daquele momento lá, do sacrifício de Harry. Então, esse capítulo, ele é um primor de escrita, né? Eu acho ele... Eu sempre esqueço o quão bom ele é. E sempre que eu leio, eu falo, puta merda. E aí eu queria aproveitar, e não é meu patrono, mas eu queria aproveitar o patrono do Felipe pra dar um patrono honorário aqui pra Lia, que traduziu lindamente esse capítulo, né? É verdade. Acho que foi. Vamos mandar um salve Lia em vez de um arre Lia hoje. Maravilhosa a tradução desse capítulo. E você, Luísa, conta pra gente o seu patrono. Obviamente foi o momento mais gay do capítulo inteiro.
e que deu origem a um novo headcanon meu, que é da bolinha que entrou no coração do Rony e guiou o caminho dele. Então, e meu headcanon de que o Desiluminador servia pra isso. Justo. Muito bonito o seu headcanon, inclusive. E o seu? O meu patrono, eu ia dar um patrono pro capítulo como um todo. Mas, já que o Felipe fez isso, de certa forma, eu vou dar o patrono pro Snape. Ah, que surpresa! Um patrono pro patrono dele. Pra tudo isso que ele carrega. E pra a atuação dele aí, completamente nas sombras nesse capítulo, assim. Em todo o livro, né? Mas, assim, nesse capítulo fica muito... É muito foda, assim. Ele nem aparece e é lindo, né? É isso, sabe? Isso é um personagem foda. Sim. Ele é foda até quando ele não tá em cena. Ele é tão foda que ele nem tá na cena e a gente coletivamente imaginou ele lá. Exatamente. Verdade. Exatamente. A gente fez um surto coletivo. Não, mozão, né? Bom, gente, mas agora que a gente já destruiu o Horcrux, reencontrou um amigo e conhecemos um patrono muitíssimo importante para essa história, a gente pode seguir para o próximo capítulo, Xenofilho Lovegood. Tchau! Tchau!